Essa incerteza faz parte da rotina do jovem Jaelson da Paz. Ele trabalha como empacotador de um supermercado há 8 meses e pela primeira vez teve a carteira assinada. Mas ele tem receio do amanhã. Muito, porque o negócio está muito sério. Eu tenho muitos amigos que estão sem trabalhar, não sabem mais o que fazer para arrumar emprego. A notícia só confirma o que muitos trabalhadores estão passando. O Ministério do Trabalho divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Eles mostram que no mês de junho, o Piauí desempregou 879 pessoas. A retração equivale a 0,29% em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada no mês anterior. E o setor mais atingido foi o da construção civil, que até há pouco tempo comemorava o crescimento. Já no ramo da construção civil, não só no ramo da construção civil, mas em todos os setores, o que a gente espera é que o governo possa ter uma política de aceleramento no ramo da construção civil para que a gente não possa aí estar entrando em uma crise fatal. A retração de emprego no mês de junho é semelhante à registrada em todo o país. O saldo negativo foi de 0,27% em relação a maio, uma redução de 111.199 postos de trabalho no Brasil. Os especialistas recomendam que, para se manter no emprego, os profissionais devem se capacitar. Mas, mesmo aqueles que estão preparados, não se sentem mais seguros no emprego. Bom, e vamos entender agora uma ação coordenada pelo governo federal através de medida provisória chamada Lei de Proteção ao Emprego, para frear justamente o avanço do desemprego no país. Nela, foram criados limites de redução de carga horária e salário do trabalhador para evitar demissões. Nós vamos trazer para você aqui no telão um exemplo considerando um trabalhador que ganha R$ 1.200 por mês e trabalha 44 horas semanais. Olha só. Considerando que esse trabalhador ganharia o salário de R$ 1.200 e tendo uma carga horária de 44 horas semanais. A empresa em crise que fizer adesão a essa lei de proteção ao emprego tem um limite de redução de 30% da carga horária e de salário. O trabalhador de R$ 1.200, tirando 30%, passaria a perceber R$ 840. De 44 horas, tirando 30% da carga horária, ele trabalharia 30,8 horas por semana. O teto da contrapartida do governo, o governo vai pagar uma parte dessa redução, pelo menos 50% dessa redução o governo vai pagar. Então, os R$ 840 que a empresa vai pagar, mais 15% que o governo vai entrar, o trabalhador passaria a receber R$ 1.020 e a carga horária dele permanecia em 30,8 horas trabalhadas por semana. Então, o governo vai dar um incentivo para que o trabalhador não perca tudo. E os requisitos para adesão da empresa a esse programa de proteção ao emprego é esgotar o banco de horas, o trabalhador não pode ter horas pendentes para tirar lá de folga, não demitir sem justa causa e celebrar acordo coletivo com os funcionários, garantindo tudo isso para que o funcionário não tenha prejuízo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Carlos Henrique Vieira. Doutor Carlos Henrique, bom dia. Bom dia a todos. A gente colocou ali mais ou menos o panorama, o empregador pode reduzir em 30% a remuneração, mas também tem que reduzir a carga horária. E de que forma a empresa que está se sentindo em crise, que vê que não vai conseguir suportar toda a carga, aí o peso dos funcionários, pode aderir a esse programa de proteção? Bem, esse programa ele é um paliativo, ele visa sanar esses problemas pelos quais passa a situação do Brasil, né, questão de desemprego, e dar essa oportunidade do empregador que demonstre, comprove que nos últimos 12 meses tenha demitido mais funcionários do que contratado. Ou seja, ele tem que ter um percentual de desemprego de 1% no máximo. Vamos supor, se o empregador contratou 100 funcionários e demitiu apenas 80, ele vai ter um percentual de 2%. Ele não pode aderir ao programa. Em contrapartida, se ele contratou 100 e demitiu 90, ele vai ter um saldo positivo de 1%. Ele já poderia aderir a este programa. É importante ressaltar também que, para aderir ao programa, ele tem que demonstrar que já esgotou todos o saldo do banco de horas e concedeu também todas as férias, inclusive as coletivas, tá?
Outro ponto importante que merece ser acrescentado dos dados que foram informados é que a contrapartida do governo ela é limitada a um teto. Um funcionário que recebe R$10 mil, por exemplo, e a empresa aderiu ao programa. Esse funcionário teria uma redução de R$3 mil, né? Exatamente. Aí seria R$7 mil e, em tese, o governo pagaria R$1.500, seria o 15%. Só que esta contrapartida do governo é limitada a 65% do valor da maior cota do seguro-desemprego, que atualmente, esses 65%, totaliza a importância de R$ 900,84. Então é o máximo que o governo vai pagar. É o máximo que o governo irá pagar. Então, essa redução poderá superar os 15%. Neste caso de 10 mil, ele receberia, no máximo, R$ 7.900,84, ou seja, uma redução maior do que os 15%. Com isso, o governo pretende manter pelo menos um quadro de mais ou menos 50 mil funcionários e o custo disso, os especialistas fizeram os cálculos, se dará em torno de 115 milhões. Outro dado importante também, tem que ser ressaltado, é a estabilidade. Feito o acordo coletivo específico para esse programa, adesão ao programa, e se for aprovado, o funcionário da empresa que aderiu, ele não pode se negar a ter essa redução, mas ele terá sua estabilidade garantida, ou seja, durante o tempo do programa ele não poderá ser demitido e mais um terço do programa, ou seja, passou-se 6 meses com o programa, ele terá 6 meses mais um terço, 2 meses, então terá 8 meses de estabilidade, não podendo ser demitido neste período. A parcela que cabe ao governo pagar essa contrapartida, como é que o trabalhador vai receber? Ele recebe automaticamente no repasse que a empresa faz para a sua conta bancária ou pagando pessoalmente lá na empresa? Exato, a empresa fará o pagamento e será deduzido dos impostos. Esses valores, recursos, são advindos do FAS, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por último, a empresa pode já fazer essa adesão a partir de agora e como é que o trabalhador deve ser comunicado? A empresa que tiver a opção de aderir, ela tem que comunicar ao sindicato da categoria, ser feito um acordo coletivo específico, uma assembleia para isso, sendo aprovado, ele pode fazer sim, junto ao Ministério do Trabalho, demonstrando a questão dos desempregos maiores do que as demissões maiores que as contratações nos últimos 12 meses, ou então um saldo positivo de no máximo 1%, o acordo coletivo devidamente registrado e aí ela adere. Ela teria até o final do ano para aderir a esse programa e o prazo de duração é de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Bom, então não é uma coisa assim aleatória, o empregador tem que estar atento porque não pode simplesmente reduzir o salário e deixar o trabalhador a ver navios. Tem toda uma garantia necessária, inclusive passando por instituições como o Ministério do Trabalho e os sindicatos laborais de categorias, não é isso, doutor? Exatamente. Quero agradecer a sua participação e os esclarecimentos aqui ao Notícia da Manhã que o senhor trouxe. Eu te agradeço. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos.